Olá, tudo bem? Tainan, advogado, com especialidade em Direito Público, atuação no ramo de licitações, contratos administrativos. Hoje vou falar a respeito do histórico das licitações no Brasil. O que seria isso? Quais determinadas épocas o termo se iniciou na legislação que regia o Brasil daquela época, né? Então vamos falar desse termo desde quando iniciou, né? Desde a época do Brasil Império até os tempos atuais com a nova lei de licitações 14133. Então a evolução histórica das licitações no Brasil remonta desde a época do Brasil Império, por meio de legislações criadas naquela época, as quais vieram se aperfeiçoando através das evoluções históricas que o Brasil passou, desde o Brasil Império, a ditadura militar e hoje a democracia que impera no ordenamento jurídico brasileiro. Então, dessa evolução que veio até a atual legislação, que se tornará a partir do ano que vem a única, que tratará especificamente de licitações e contratos administrativos, a 14133, nós como nação, República Federativa do Brasil, já tivemos 12 legislações que falaram, descreviam, ensinavam, disporia a respeito do tema licitações. Então vamos lá, fazer um breve relato aqui indicando principais características, o que essa legislação tratou e seus números dessa legislação e a data em que elas foram apresentadas ao ordenamento jurídico da época. A primeira legislação foi o Decreto 2.926, de 14 de maio de 1862. Foi a primeira espécie legislativa que mencionou o termo licitações no Brasil, que foi um regulamento para as arrematações dos serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. O preâmbulo da legislação da época determinava o seguinte: sendo conveniente estabelecer regras e cláusulas gerais para a arrematação e execução dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e por bem na forma do artigo 30 do Regulamento do Corpo de Engenheiro Civil, criado pelo Decreto 2.922, de 10 de maio do corrente ano, aprovar o regulamento que, com este baixa, assignado por Manuel Felizardo de Souza e Melo, Conselheiro do Estado e Ministro e Secretário do Estado dos Negócios da Agricultura. Então é uma legislação da época do Brasil Império. Na época o governante do Brasil era o imperador Dom Pedro II, né? Então o decreto 2926 de 1862 foi a primeira legislação que se falou no termo licitações, arrematações, algo nesse sentido aí. Um fato interessante, a legislação que incrementou, que apresentou a legislação, o ordenamento jurídico brasileiro, esse tema. O 2 é o Decreto-Lei 4.536, de 28 de janeiro de 1922. Após algumas modificações do Decreto 2926, de 1862, foi promulgado o Decreto-Lei 4536, de 1922, que organizava o Código de Contabilidade da União. São alguns artigos que dizem sobre o tema licitações, onde é descrito sobre a gramática da época concorrência, né? Então, falava assim concorrência e não concorrência. O artigo 49 é o artigo 52 e no artigo 54 a linha F. O artigo 59 da referida lei 4536 de 22 obrigava a concorrência pública para fornecimentos acima de determinado valor e para obras quando ultrapassasse o dobro do valor estipulado para fornecimento. O Brasil era governado pelo então presidente Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, e é isso, a segunda legislação. A terceira legislação foi o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 67,
Essa legislação dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Trouxe a reforma administrativa federal e tratou sobre licitações no título 12, que continha em torno de 20 dispositivos, os artigos 125 ao 144 da referida norma. O Brasil, à época, era governado por Humberto de Alencar Castelo Branco. Já seguindo aqui para a quarta legislação, temos a Lei 5.456, de 20 de junho de 1968. Previa apenas que o Decreto-Lei 200/67 deveria ser aplicado aos estados e municípios, sendo que os prazos de publicações poderiam ser reduzidos à metade e que leis estaduais fixariam os valores que deveriam ser aplicados em cada modalidade de licitação. A presidência do Brasil, à época, era exercida por Arthur da Costa e Silva. Um dado interessante é que o artigo 4º da referida Lei 5.456, de 68, permitia que estados legislassem supletivamente sobre licitações. A quinta norma é o Decreto-Lei 2.300, de 21 de novembro de 1986, que foi um grande precursor sobre a matéria de licitar no Brasil até aquele período, denominado no primeiro artigo do Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos. O Decreto 2.300, de 86, trouxe 90 dispositivos divididos em 6 capítulos, os quais eram pertinentes ao âmbito da administração federal. O país, à época, era presidido por José Sarney de Araújo Costa. A sexta norma que falou e dispôs sobre licitações no Brasil foi a Constituição da República Federativa do Brasil. Essa norma, de 1988, do dia 5 de outubro daquele ano, estabeleceu em seu artigo 22 e artigo 37 o que temos hoje com base na legislação que complementa, que agrega a esse tema de licitações atualmente. O governo era exercido por José Sarney de Araújo Costa, mas cabe ressaltar a figura ilustre de Ulisses Silveira Guimarães, nascido em Itirapina em 6 de outubro de 16 e falecido em Angra dos Reis em 12 de outubro de 92, que foi um político e advogado brasileiro, um dos principais opositores à ditadura militar. Ulisses Guimarães foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 87 a 88, que inaugurou a nova ordem econômica, nova ordem democrática brasileira, que após 21 anos sobre a ditadura militar, criou-se essa Assembleia Nacional Constituinte para dar voz ao povo e à democracia com a criação da Constituição de 88. Ulisses nasceu na vila de Itaqueri da Serra, atual distrito do município de Itiripina, que à época era parte do município de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. Então a Constituição traz em seus dispositivos, falando sobre licitações, o artigo 22 e o artigo 37, especificamente o artigo 22, inciso 27, artigo 37, seu inciso 21. Pela primeira vez, uma Constituição Federal brasileira abordava sobre licitações e contratações administrativas e, ao fazer, já definiu a competência da União para legislar sobre normas gerais de licitações para todos os entes da Federação. Então, ela deu um pontapé inicial para que a União legislasse, ou seja, criasse uma norma para esse tema de suma importância, que posteriormente veio com a Lei 8666, vai ser explicado aqui à frente. Então, partindo aqui para a sexta norma, como dito, a Lei 8666, de 21 de junho de 1993. A Lei de Licitações foi baseada por inteiro no Decreto-Lei 2.300 de 86, visando trazer maior segurança às contratações públicas. O legislador aumentou de 90 para 126 artigos, burocratizando e aumentando quase o dobro o volume das normas.
haja vista que foram implantados incisos e parágrafos entre os artigos já existentes na época, né, com base no modelo que foi proveniente à Lei 866, o Decreto-Lei 2.386. O presidente do Brasil era Augusto Coutinho Franco, o presidente do Brasil, Itamar Augusto Coutinho Franco. Então, Itamar Franco era o presidente à época em que a Lei 8666 foi promulgada no Brasil. O que pode se notar é que sempre que se busca segurança contra a corrupção, o legislador pensa apenas em endurecer a norma e burocratizar procedimentos, ao invés de criar mecanismos de controle de fiscalização. O artigo 1º, como acima exposto, transforma todos os artigos da 8666 em normas gerais de licitação. Já no dispositivo 22 da Constituição, estabelece como competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação. Assim, retirou dos demais entes federativos a possibilidade de adequar a realidade e necessidade local às normas de licitações que não são tecnicamente normas gerais. Pois bem, então, até aqui foram 7 espécies normativas que regulamentavam o Brasil à época, né? Paramos aqui na 7ª, a Lei 8666, e a 8ª norma é a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Essa norma veio com o intuito de agilizar as contratações públicas em 2000, através da medida provisória 2026, instituiu no âmbito da União, em consonância com o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, o pregão como modalidade licitatória para aquisição de bens e serviços comuns. Ou seja, a norma veio para criar uma nova espécie licitatória aquelas já existentes, com base na Lei 8666. Né? Então, o pregão, como ela não veio com o advento da 8666, ela foi necessário a criação dessa modalidade por meio da Lei 10.520. A Lei 12.462, que instituiu, um ponto importante é que essa Lei 10.520, ela foi uma lei de 17 de julho de 2002 e o presidente da época era Fernando Henrique Cardoso. Né? Partindo aqui para a 9ª legislação, a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. Essa Lei 12.462 criou o regime diferenciado de contratações públicas, o chamado RDC. É uma modalidade de licitação pública criada no Brasil para atender necessidades de contratações para obras destinadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 do Rio e da Copa do Mundo FIFA de 2014, sediada no Brasil, realizada no Brasil. Além de obras de infraestruturas aeroportuária em capitais distantes até 350 quilômetros daqueles eventos esportivos. Então foi a legislação para atender uma demanda existente por meio dos eventos esportivos em que o Brasil foi organizador. Em 2016 a Olimpíada e 2014 a Copa do Mundo FIFA. O país era presidido pela então presidenta Dilma Vana Rousseff. Um dos principais avanços e oriundos da contratação integrada, que traz algumas mudanças de paradigmas em relação a processos montados pela Lei 8666. No RDC, o modo de disputa também é inovador, poderá ser aberto, fechado ou em combinação dos critérios. Então, uma peculiaridade aí. E temos a 10ª norma, que fala sobre o tema licitação, é a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Nesse ano entrou em vigor a lei importantíssima, muito aguardada no âmbito do direito administrativo, a Lei 13.303 de 2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, a EP, de Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, Estados, DF e dos municípios. A gestão federal era desempenhada pelo então presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia.
Então, essa é a 10ª norma, e aí vamos para a 11ª, a penúltima norma, que fala-se sobre licitações, que foi o Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, legislação que regulamenta o pregão em sua forma eletrônica. Além disso, o decreto instituiu o procedimento eletrônico de disputa de licitação. O novo regulamento se aplica no âmbito da Administração Pública Federal. Em um primeiro momento, as suas disposições se aplicam à Administração Federal direta, às autárquicas, às fundações e aos fundos especiais. Entretanto, as suas disposições também podem ser aplicadas às empresas públicas, às sociedades de economia mistas e às suas subsidiárias. A presidência era exercida por Jair Messias Bolsonaro. E a última norma sobre licitações, e que a partir do ano que vem será a única, né, a falar exclusivamente de todas as modalidades licitatórias, é a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. E essa norma foi alterada por meio da medida provisória 1167, de 31 de março de 2023, a qual altera a lei para fins de prorrogar a possibilidade de uso da Lei 8666, de 21 de junho de 93, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos artigos 1º ao artigo 47A da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. À época da promulgação dessa lei, o Brasil era, o governo estatal era exercido pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa norma, 14.133, consolida quase todas as normas para as contratações públicas, revogando a Lei 8666, a Lei do Pregão 10.520 e o regime diferenciado de contratações. Ficaram de fora as estatais, com os argumentos que a Lei de Responsabilidade das Estatais já possui um capítulo dedicado ao tema de licitações. A referida norma prevê que as novas normas vão valer nos níveis federais, estaduais e municipais e irão abranger os poderes legislativo e judiciário. A lei estabelece um período de transição, o qual foi alterado por meio da medida provisória 1167. Esse período de transição a União e os Estados terão até 2 anos para se adequarem. Esse período venceria no início do ano, né? Seria até 1º de abril de 2023, mas ele foi prorrogado, como dito, por meio da medida provisória. Período esse alterado pela medida provisória, já dito. E municípios de até 20 mil habitantes, 6 anos, mas aí seria outro caso, o caso do pregão eletrônico, né? Inclusive tem um vídeo e artigo falando sobre isso, que eu já produzi aí. O texto cria a modalidade de contratação como o diálogo competitivo, que é uma novidade implementada pela norma 14.133, e amplia o uso da contratação integrada. Também exige seguro-garantia para grandes obras, tipifica crimes relacionados ao assunto e disciplina vários aspectos do tema para as 3 esferas do governo, União, Estados e municípios. A norma também extingue, ou seja, deixa de existir as modalidades licitatórias identificadas como convite e tomada de preços. Cria a figura do agente de contratação e membros da comissão de contratação. Deixa de existir com a nova lei de licitações o presidente da Comissão Permanente de Licitações e membros da Comissão Permanente de Licitações, mantendo as funções do pregoeiro e a equipe de apoio nas licitações identificadas como pregão. Portanto, essas são as 12 legislações, normas, decretos, leis que falaram sobre o tema licitações no ordenamento jurídico brasileiro, com o fim de que, com toda essa inovação à época dessas normas, chegamos hoje ao que mais incorpora todo esse espírito do tema, do ensino, licitação até o momento. Com essa nova norma 14.133, como dito, algumas modalidades deixaram de existir e foram, no caso 2, o convite e a tomada de preços, e criou-se uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo, mantendo e juntando a elas
o concurso, o leilão, o pregão e a concorrência, né? São algumas das modalidades que ainda existem no ordenamento jurídico brasileiro. Então é isso. O artigo escrito consta no blog e no Instagram sobre histórico das licitações no Brasil, e é isso. Até o próximo vídeo aí. Até mais.